Entramos agora no capítulo 5 do livro de Chesterton, O Homem Eterno, o capítulo com o título O Homem e as Mitologias. É a segunda parte daqueles pontos que o Chesterton elegeu para fazermos uma espécie de religião comparada, um estudo de religião comparada. A definição de Deus, nós vimos no capítulo anterior, agora as mitologias, certo? Esse capítulo, e depois os outros dois pontos que nós vamos tratar nos capítulos seguintes. Para a gente compreender a questão das mitologias, fazendo uma espécie de complemento ao texto, como eu tenho tentado fazer nos outros capítulos, eu vou ficar aqui com uma imagem que o Chesterton ele traz nesse capítulo, que é a questão dos desenhos infantis. Ele menciona aqui, no começo do capítulo, que a mitologia é como um desenho de criança, certo? Um desenho que uma criança faz. Então, se a gente desenvolver bem uma imagem aqui de um desenho infantil, uma criança que ela faz alguns rabiscos e ela não tem uma técnica de desenho, ela não é um especialista, não é um artista, certo? Não é um Van Gogh da vida, não é um Monet da vida. Faz alguns rabiscos e com esses rabiscos ela desenha o papai, a mamãe, ele e tal, a família, certo? Não vou nem utilizar aquele desenho padrão que com certeza você já fez na escola, de uma casinha, uma árvore, um sol, uma flor, todo mundo já fez esse desenho uma vez na vida. Mas vamos pegar algo que seja mais específico. Esse é muito genérico, todo mundo já fez, mas algo que seja mais específico. Apesar de, claro, você também provavelmente já desenhou sua família quando era pequeno. Eu também já fiz isso. Só que a nossa família, apesar de ser algo genérico que toda criança já fez uma vez na vida, é muito específico porque não é o mesmo pai, não é a mesma mãe, não é a mesma família de todo mundo. Certo? Então é algo muito próprio da criança. Então vamos ficar com essa imagem, certo? A criança que, sem habilidades, faz alguns rabiscos e diz: esse é o papai, esse é a mamãe e esse sou eu. Certo? Um desenho bem rudimentar. Essa imagem, esse desenho, é como a mitologia. É como as mitologias de todas as civilizações. Certo? Como que essas duas coisas elas estão unidas, são uma analogia da outra. A gente não pode julgar o desenho dessa criança geograficamente. A gente não pode fazer uma crítica científica acerca desse desenho. A gente não pode fazer uma análise técnica da arte do desenho. Não dá. Não dá para fazer esse tipo de estudos sobre o desenho da criança. O que dá para a gente tirar desse desenho? Esse desenho é a representação do aspecto de família que a criança capta. A criança captou algo da mamãe, algo do papai, algo dela mesma. E esse aspecto da realidade que ele capta através daquele ambiente onde ele está inserido, ele coloca no papel. Tá? Ele coloca no papel. E aquela imagem se torna uma espécie de símbolo da sua família. Um símbolo. Claro que ele não vai desenhar detalhes. Não vai desenhar o brinco que a mãe está usando. Não vai desenhar o bigode do pai. Não vai desenhar os detalhes das mãos. Enfim. Então não é um recorte muito preciso da realidade. Não é um recorte de um print da realidade, digamos assim. Não, mas um aspecto da realidade que a criança captou. A família o ama, ele ama a sua família, certo? Ele está feliz por ter aquela família, por isso ele coloca os bonequinhos com um sorriso, certo? Então ele está colocando ali no papel esse aspecto que ele capta, sem muita complexidade. A criança não capta essas complexidades ao ponto dela querer fazer um registro de um aspecto da realidade que ela abarcou. Não. Tá? É algo muito livre, muito espontâneo, porque é aquilo que a criança consegue expressar.
aquilo de bom que ela consegue expressar, aquilo de bom que ela tem, aquilo de bom que ela vive, aquilo de feliz que ela carrega. Ela expressa, ela joga no papel. E aquele papel de repente ganha um valor, né? Ela dá de presente. Ó, mamãe, o que eu fiz para a senhora? Né? Ganha um valor aquele papel. Se torna de fato um símbolo. E as mitologias, elas são exatamente a mesma coisa. As mitologias, elas não foram desenvolvidas para serem julgadas com a ciência, né? Pela técnica, fazendo paralelos entre uma mitologia e outra para ver qual delas que vai sobressair, né? Qual delas é a mais bem feita, qual delas é a melhor, tá? Então não é esse tipo de abordagem que a gente deve fazer às mitologias, né? Qual é a abordagem que a gente deve fazer às mitologias, né? O que ela está retratando? A própria narrativa. Vamos ficar com a própria narrativa, assim como a gente ficou com o próprio desenho da criança, certo? Vamos ficar com a própria narrativa. A mitologia, ela é uma narrativa, certo? É uma tentativa de se chegar a uma realidade superior através da imaginação. Né? E o Chesterton diz isso. Né? Tem uma frase do Chesterton aqui nesse capítulo 5, que a mitologia é a tentativa de chegar até Deus através da imaginação. Através da imaginação. Então, a imaginação faz esse papel de encostar, de tocar, de enxergar o sagrado, de enxergar aquilo que é superior. E uma coisa interessante que ele disse aqui também, né, eu não tinha me atentado a isso da primeira vez que eu li, certo? E quando ele disse também, eu não tinha parado para pensar nisso, que as mitologias, elas nunca criam histórias de elementos estáticos. Nunca criam. Então não existe o mito do elemento fogo, por exemplo. Não existe o Deus do ar enquanto elemento estático. Não estático porque ele não está em movimento, mas pura e simplesmente o ar. Não há. Existem várias divindades dos ares. Os ventos que giram cada um para um lado é uma espécie de divindade. Assim como do fogo. Não há uma divindade do fogo. Existe a divindade do fogo da família, o fogo dos lares, das lareiras. Existe o deus do fogo dos ferreiros, né? Existe o deus dos vulcões. Né? Cada civilização vai dar nome a divindades ligadas a movimentos e não elementos estáticos, não elementos parados, certo? Não existe o deus da terra enquanto elemento estático. Não existe a terra-mãe como uma divindade. Existe o deus das montanhas, tá? Enfim, o deus das florestas, tá? Por quê? São movimentos. São movimentos. A mitologia, ela capta movimentos que acontecem no mundo criado, certo? Então, sejam esses movimentos da natureza, sejam esses movimentos dos elementos, tá? Sejam esses movimentos internos do ser humano, certo? Então, ela não vem só para explicar esses movimentos, não. O Chesterton diz isso, não é? Que não é para explicar esses movimentos apenas, tá? Mas é para tentar tocar o sagrado. Porque o ser humano tem, vamos lembrar aí dos vídeos anteriores, né? O ser humano tem um instinto em si que é a transcendência. Ele tem esse instinto, ele deseja o transcendente, ele quer tocar o transcendente, tá? Ele tem essa sede de transcendência e ele quer tocar nessa transcendência. Ele quer compreender, ele quer enxergar, ele quer ouvir, ele quer se relacionar com essa transcendência, com esse transcendente. E por isso a imaginação vai criando essas narrativas, vai criando essas histórias, vai dando nome a esses deuses para que eles saciem o seu instinto. É mais ou menos assim que acontece o movimento das mitologias. Então, os antigos, eles captaram um aspecto da realidade ao desenvolver as suas narrativas, certo? Mas um outro aspecto ficava esquecido. A imaginação, ela capta um aspecto. Um exemplo, sei lá, qualquer mitologia, qualquer mito, né? Vamos pegar um mito isolado qualquer. O mito de Pégaso, do cavalo alado, certo? Que esteve presente aí no mito nas histórias de alguns dos heróis da mitologia grega, como de Belerofonte, por exemplo. Né? O mito do Pégaso não diz que em algum lugar do mundo existem cavalos com asas, ou asas que têm cavalos, mas diz que os animais, os cavalos,
eles podem transcender a sua natureza, não enquanto cavalos, mas enquanto movimento. Enquanto movimento. O que a gente pode significar aqui, né? Contrariando um pouco o Chesterton, né? Dando o significado aqui do mito, né? Que o herói que monta num cavalo, que domina o cavalo, que domina os seus impulsos, que domina os seus desejos, ele pode fazer mais do que isso. Ele pode voar. Não todos, né? Alguns poucos. Mas há aqueles que podem voar. Há aqueles que podem transcender o domínio dos seus impulsos e se tornarem heróis, se tornarem semideuses, se tornarem pessoas quase divinas. Não é? Tá, um exemplozinho bem esdrúxulo só para a gente pegar aqui como exemplo. Né? Não preparei um mito para a gente analisar aqui hoje, né, para exemplificar isso. Tá? Só para a gente entender que um aspecto da realidade é pego pela imaginação. Né? Isso aí é verdade. O que eu falei não é mentira, não. É possível que isso aconteça. Né? Então, um aspecto da realidade foi captado. Mas um outro aspecto ficou esquecido. A imaginação simplesmente não enxergou o outro aspecto da realidade, que é como a gente vai fazer um negócio desse. Como que a gente vai se tornar um belerofonte e montar num Pégaso por 5 segundos. Né? A gente não tem uma receita de como transcender esse domínio dos impulsos. Tá? Então o aspecto da realidade ficou escondido. E esse aspecto da realidade, né, do como, né, o que a mitologia ela diz, né, ela consegue enxergar o que, mas o como, tá? Não dá para saber. Um outro exemplo, né, que eu estou pensando aqui agora também, os deuses que são filhos uns dos outros. Né? Zeus, que é o deus dos trovões, o senhor do Olimpo, que é filho do tempo, né? Cronos, né? O Titã. E Cronos, que é filho de Gaia, né? E assim vai. Mas a mitologia ela não consegue, ela capta um aspecto da realidade. Né? Se a gente for pegar também, né, o Senhor do Olimpo, filho do tempo, né, o tempo que é filho da terra, porque né, é o movimento dos astros que gera o tempo. Né? Não há tempo se não houver movimento. Né? E assim vai. Né? A gente pode tentar entender isso dessa forma. Mas qual é o outro aspecto da realidade que a mitologia não consegue captar? O aspecto que São Paulo ele resolve lá quando entra no Areópago. Né? E é citado aqui pelo Chesterton também. Esse momento é citado. São Paulo ele chega no Areópago, né, onde tem o panteão dos deuses greco-romanos, né, depois de convertido, é claro. Né? E aí ele vê que nas várias colunas tem imagens dos deuses greco-romanos e de todas essas colunas, uma está vazia. Uma coluna está vazia. Não tem imagem, não tem estatueta. E aí, qual é o Deus que deveria estar ali e não está? Ah, é o Deus oculto. É o Deus oculto. Certo? E aí São Paulo ele diz assim, então é sobre esse Deus que eu vim falar para vocês. E aí começa a sua pregação. Né? Convertendo muitos pagãos, convertendo muitos gentios para o cristianismo. Porque ele foi descrever o aspecto da realidade que os gregos não sabiam, não conheciam, que é o Deus oculto. O Deus que manda em todos os deuses, o Deus que dá origem a todos os deuses. Não origem geracional, verdadeira, porque, claro, Deus Pai, Criador, ele não criou Zeus, ele não criou Poseidon. Né? O ser humano que os subcriou, né? Criou com sua imaginação, usando a linguagem aqui de Tolkien. Né? Não foi Deus quem os criou do nada. Né? Deus disse, faça-se Zeus. Não aconteceu isso. Né? Mas no sentido de que existe esse motor imóvel, essa causa primeira de todas as coisas, esse pontapé inicial de todas as coisas. Certo? Do Deus quem fez os raios, tá? Que são chamados de força de Zeus pelos gregos. Tá? Existe o Deus que criou tudo isso. O Deus que deu origem a todas essas forças, a todos esses movimentos que são divinizados pela imaginação. É esse Deus invisível, esse Deus oculto, que é a realidade esquecida pela imaginação dos pagãos.
das mitologias, das civilizações antigas, certo? Esse aspecto da realidade ficou oculto. E quando surge o cristianismo, e aqui eu já estou encerrando, porque o Chesterton ele só sinaliza isso nesse capítulo, certo? Ele desenvolve melhor mais na frente, então também eu não vou tentar desenvolver melhor, só vou ver se eu consigo dizer apenas o que ele diz, né? O cristianismo ele surge como uma espécie de mar, onde todos os rios antigos se unem, se encontram. O rio da mitologia, que é a busca de Deus pela imaginação, a filosofia grega, né, que é uma espécie de pós-imaginação, né, pós-mitologia, né, uma tentativa de encontrar a verdade, uma busca, um amor pela sabedoria, pela verdade. Então, uma espécie de tentativa de chegar até Deus através da razão, através da verdade, né, do conhecimento. Tá? Então, no cristianismo, esses rios se encontram. Esses rios se encontram. E é por isso que o cristianismo ele não abarca apenas um elemento. Não existe apenas teologia no cristianismo, existe filosofia e teologia. E dentro da teologia não existe só teologia dogmática ou teologia doutrinal. Tá? Existe exegese da Sagrada Escritura, existe simbólica, existe uma espécie de mitologia. Tá? Existe também uma espécie de mitologia que está lá, nessas mesmas águas, nas águas do mar, chamado revelação, chamado cristianismo. Tá certo? Mas isso daqui a gente desenvolve melhor mais lá na frente, tá? Nos capítulos seguintes, tá certo? Então é isso. Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo e aguarde. Estou dando continuidade aí. No próximo vídeo nós vamos ver o terceiro elemento para fazermos uma espécie de religião comparada, né? Depois, lá na frente, a gente consegue amarrar tudo para entender melhor, tá? O que Chesterton está nos mostrando nessa primeira parte, tá certo? Então é isso, não deixe de deixar aí o seu like, tá? De compartilhar com seus amigos para que esse vídeo alcance mais pessoas, tá? Um abraço e até o próximo vídeo.